Na última aula, aprendemos que além da unção, precisamos de um posicionamento para termos habilitação. Mas afinal, o que é uma habilitação? Será que o mundo espiritual se comporta como o trânsito? Será que existe uma carteira nacional de habilitação espiritual? Eu sou o Bispo G e começa o programa Escola de Profetas. Bom, hoje vamos dar continuidade ao nosso assunto, os fundamentos apostólicos. Falamos primeiro sobre a unção, falamos sobre posicionamento e agora sobre habilitação. O que é habilitação? Bom, eu acho que todo mundo que quer dirigir tem que tirar a sua carta. Por quê? O que é a carta de habilitação? O que é esse instrumento que nos capacita? Não é só capacita, mas que traz reconhecimento. Então vejam bem, ao termos uma carta, ao termos um certificado de habilitação, isso quer dizer, sabemos dirigir e estamos habilitados para isso, quer dizer, temos reconhecimento das autoridades desta terra para sairmos e tomarmos as atitudes necessárias e seguras, e somos hoje o quê? Então, habilitados pelo poder que concede essa autoridade. Da mesma forma, a habilitação espiritual é assim. Então você recebe uma unção, tudo bem. A unção, lembra como nós falamos? É o delegar dos atributos de Deus. Tudo bem, tem os atributos de Deus na minha vida. E aí eu me posiciono espiritualmente. E esse posicionamento me traz algo que chama habilitação, que é o reconhecimento. O reconhecimento do mundo espiritual e o reconhecimento posterior do mundo natural. Então, tudo que nós vivemos, ele tem dois componentes. Um componente que atua no mundo natural e o outro componente que atua no mundo espiritual. Então, as nossas atitudes de fé, de intrepidez, de ousadia, baseados na nossa santidade, de manifestar a unção, que isso quer dizer posicionamento, vai trazer o reconhecimento do mundo espiritual. Vou dar um exemplo para vocês. Existiam 7 sacerdotes que eram filhos de Seva. Eles eram exorcistas ambulantes. Se eles eram os 7 exorcistas ambulantes, eles obviamente tinham reconhecimento disso. Eles faziam isso, expulsavam o demônio. Porém, chegou num lugar que eles não tinham habilitação. Chegou num lugar onde um determinado endemoniado que tinha ali uma potestade violenta, de repente eles foram desafiar, apanharam os 7 e saíram correndo envergonhados nus. Já imaginaram? Filhos de sacerdote? O que aconteceu? O que aconteceu foi que eles quiseram usar de algo que eles não estavam habilitados. Era mais ou menos isso. Era querer dirigir a 120 por hora numa estrada e sem ter a carteira de habilitação. Ah, mas pode andar 120 por hora. Mas se o guarda te parar e ver que você não tem carta, você não podia andar nem a 5. E foi o que aconteceu. O endemoniado, o demônio virou, falou, olha, Paulo eu conheço, Jesus eu sei bem quem é. Vocês quem são? Então, os filhos de Seva, eles eram e tinham referenciais de habilitação até um determinado patamar espiritual. Acima daquele patamar era o patamar apostólico. Não adiantava ser sacerdote. Ah, bispo, mas você está querendo dizer que existe diferença de unção? Sim, existe diferença de unção. A unção procede de Deus, ela pode ser a mesma, mas a forma de se manifestar ela é diferente. Então, por exemplo, existem vários pastores, mas um se habilita mais, busca mais na palavra, se santifica. É a mesma coisa, Davi e Saul. Ambos foram ungidos por Deus. A mesma condição, reis. Quem se habilitou mais? Davi. Quem se desabilitou? Saul. Então a diferença na unção se manifestou pela
habilitação espiritual. E essa diferença ela existe da maneira com a qual você se posiciona em relação a determinadas situações. Vejam que, como eu falei, Saul, ele era muito tímido. E essa sua timidez trouxe uma deformação muito grande e a unção ela não atingiu aquilo que seria a constituição por causa dessas deformações que ele não tratou. Já Davi não. Davi, ele teve posicionamentos espirituais que, junto com a unção, o habilitaram a coisas maiores. Então, as mulheres, elas próprias cantavam. Davi matou os seus 10 milhares, Saul aos seus milhares. Olha a diferença, 2 ungidos de Deus. 10 milhares, o outro, milhares. Então esse diferencial existe também em termos de resistência. Vamos entender como é que funciona a resistência em relação à unção. Jesus não é o Cristo, ungido de Deus? Primeiro conflito que ele teve com o diabo, quem o levou para esse conflito? O Espírito Santo. Levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. O diabo tentou em 3 áreas na vida dele. Como é que ele se manifestou? Qual foi o posicionamento? Ele se posicionou pela palavra e tomou uma posição de resistir. Então, posicionamento, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Fez a primeira, usou da palavra, se sujeitou a Deus. A segunda, da mesma forma, se sujeitou a Deus e resistiu ao diabo. Na terceira, se sujeitou a Deus e resistiu ao diabo. O que aconteceu? Mandou o diabo embora e o diabo teve que ir. Então, a eficácia da unção em Cristo foi baseado no quê? No posicionamento de se submeter a Deus e de resistir ao diabo. Então, a resistência, ela traz poder e autoridade. E eu, por exemplo, eu tive um problema nessa área, espírito de paura, que é a síndrome de pânico. Isso pegou de tal forma a minha vida que eu tinha medo de chuva. Quando começavam a formar nuvens de chuva, aquelas nuvens escuras, me davam medo. Mas eu falava, como é que eu posso ter medo? Não é lógico. É só nuvem de chuva. O que está acontecendo? Era espiritual. Aí, numa viagem que o apóstolo me convidou lá para a Itália, ali nós participamos de um congresso de guerra espiritual, eu vi ali o apóstolo, ele orava por algumas mulheres, as mulheres caíam dura, mas caíram assim, petrificadas, o semblante assim, de medo, de terror, um negócio estranho. E todas elas a mesma coisa, tenho pesadelos, tenho medo, tenho paura. Aí nós começamos a ver que era algo que tinha ali algo ligado à igreja, ao local, tudo que estava ali em Roma. E ali começamos a combater, a guerrear, começamos a resistir. Olha, sem jactância, não há quem eu ore que eu não expulse espírito de paura, não há quem tenha síndrome de pânico que eu não ore e que não saia. Por quê? Porque eu recebi habilitação espiritual.